Teve gente zoando aí, dizendo que não entendeu, porque eles são mais complexos do que outra coisa. E assim, não é que eles sejam complexos, é que na realidade eles são imaginários. A gente não consegue ter uma noção real do que existe, do que eles são em nada. Eu disse de manhã que para mim parece, quando eu aprendi números complexos, que é mais um macete para fazer as coisas funcionarem assim, do que alguma coisa que de fato seja plausível para gente. Caio, você pode depois ficar ouvindo os bolofofos à vontade, tá? É bem mais legal do que matemática, aposto. Bom, pelo menos no final de semana foi. Depois você ouve Mamãe, eu risquei o sofá, que você vai gostar bastante, tá? Fernanda já deve conhecer todas. Mas a questão principal dos números complexos é que vocês precisam aprender a uma coisa que vocês já deveriam estar desde o sexto ano sabendo, que é fazer conta. Porque os números complexos nada mais são do que a gente vai trabalhar algebricamente eles. Então, a gente vai somar, multiplicar, dividir, colocar em evidência, todas aquelas chaticezinhas que a gente fazia com equações algébricas, com equação de primeiro, de segundo grau, a gente vai fazer com os números complexos. Eu fiz um resuminho, deixa eu voltar a apresentar agora sem os bolofofos, mas tá de boa vendo a tela? Ou tem alguém que tá com algum probleminha? Sim, sim. Tá de boa. Tá de boas. Vou botar em tela cheia para ficar grandão. Os números complexos, eles na realidade, eles vão vir com uma unidade imaginária I. Então, eles vão ter uma partezinha. Na lista de vocês, na aula, ele aparece como X e Y. Eu não gosto de botar muito X e Y, não, porque vocês não podem ver um X na frente que vocês já começam a chorar. Então, em geral, eu coloco como A e B. A questão é, sempre vai ter um número sozinho, que é um número real qualquer, que a gente chama de parte real do número complexo, e um outro múltiplo do I. O I a gente chama de unidade imaginária. Que, na realidade, o I ele foi criado para resolver um problema que a gente tinha até agora, que quando a gente ia resolver alguma coisa e cair em raiz quadrada de número negativo, a gente não sabia resolver. E aí alguém decidiu colocar que a raiz quadrada do menos 1 valesse essa unidade imaginária I. E construiu todo um sistema que a gente vai ver agora, que não vai fazer diferença, porque a gente não vai trabalhar com essa raiz quadrada. A gente sempre vai trabalhar com um I, tá? Isso aqui é só para vocês saberem que a gente pode fazer contas com I normal. I ao quadrado é I vezes I, que vai dar o menos 1. Em geral, muitas coisas caem em I ao quadrado, que a gente vai substituir por menos 1. Mas se vocês forem achando as potências do I, vocês vão ver que elas se repetem sempre. Porque o I ao cubo nada mais é do que o I ao quadrado vezes I, né? Então vai dar menos I. O I à quarta é multiplicar por I de novo, que aí vai dar mais 1. Se você multiplicar por I de novo, você vai achar I à quinta, I à sexta. Eles sempre vão variar entre esses 4 respostas. Ou vai ser menos 1, ou vai ser mais 1, ou vai dar só I, ou vai dar menos I. Tem um exercício da lista que pede para vocês calcularem umas potências de I, para depois vocês acharem qual é a fórmula que faz para achar qualquer uma das potências do I. Eu nem vou colocar aqui, nem terminei de fazer, porque é exercício de vocês. Mas a ideia sempre é construir a partir do que você já tinha. Então, o I à sexta nada mais é do que I à quinta vezes o I. E aí você vai construindo todo o resto. O conjugado de um número complexo, se a gente tem um número complexo Z, em geral a gente chama o número complexo de Z, porque Deus quis. Z1, Z2, Z3, mas sempre vai ser Z. O conjugado dele a gente indica como um Z com uma barrinha em cima. E o conjugado nada mais é do que você trocar o sinal da parte imaginária. Então, aqui a parte imaginária estava mais BI,
Então, o complexo vai ser menos BI, ok? E a gente também pode representar um número complexo no plano complexo. Preste atenção que a gente não vai mais chamar de plano cartesiano, porque o plano cartesiano é o plano real, mas a gente pode chamar de plano complexo. Mas vai funcionar da mesma maneira, tá? A questão é que o eixo deitado agora, a gente vai sempre colocar a parte real, e o eixo vertical, a gente vai colocar a parte imaginária. Então, aqui se eu usar A mais BI, a parte real é A. Então, eu vou marcar um A lá, um número qualquer. E a parte imaginária é B. Esses dois vão se ligar em um certo ponto. Esse ponto aqui que a gente chama do número complexo, ou essa seta que vem da origem até esse ponto. Eu prefiro trabalhar com a seta, porque daqui a um pouco a gente vai ver um pouco a parte geométrica e vai depender desse ângulo aqui. Então, essa seta aqui é a indicação geométrica desse número complexo. Mas para que ele serve, né? As coisas importantes que vocês vão ver vão ser as operações com os números complexos. E a primeira operação que ele traz não é muito bem uma operação para vocês, né? Mas é a operação de igualdade. Ou seja, como que eu posso definir que dois números são iguais? Para a gente, dois números vão ser exatamente iguais se a parte real deles for igual e se a parte imaginária deles for igual. Então, por exemplo, se você tiver esse número Z1 aqui, sendo 2 mais xi, x eu não sei quem é. E um outro número Z2 sendo y mais 5i, e aí eu falo que o Z1 é igual ao Z2, se esses dois números são iguais, a parte real deles vai ter que ser igual. Então, o y vai ter que ser igual ao 2. E a parte imaginária deles também tem que ser igual. Então, o meu x vai ter que ser igual a 5. Ok? Então, quando eu quero descobrir que dois números reais são iguais, é só eu ver que a parte real tem que ser igual e a parte imaginária também tem que ser igual, tá? Para eu somar ou subtrair, vai funcionar da mesma maneira. A gente sempre vai operar parte real, parte imaginária com parte imaginária. Novamente, eu dei dois exemplos aqui de Z1 e Z2. E aqui no primeiro exemplo eu quero calcular a soma deles. Ou seja, eu quero pegar Z1 mais Z2. Como é que eu vou fazer a adição desses dois números? Vou somá-los, parte real com parte real. A parte real aqui, o número sozinho é o 2, o número sozinho é o 4. Então, a parte real dele vai ser 2 mais 4. E a parte imaginária aqui é 3i e aqui menos 2i. Então, a parte imaginária vai ser 3i menos 2i. E aí é só somar. Aqui vai dar 6, 3i menos 2i vai dar i. Então, essa soma vai dar 6 mais i. Com a subtração é a mesma coisa. A gente só tem que tomar um cuidadinho com o sinal de menos. Que na hora que eu coloquei aqui, coloca sempre entre parênteses os números quando vocês forem operar com eles, porque esse menos aqui, ele vai alterar o sinal de todo mundo que está dentro do parênteses. Então, vai alterar o sinal do 4, que vai ficar menos 4, e vai alterar o sinal desse menos 2i, que vai ficar mais 2i. E aí, como é que eu faço? Eu vou juntar número com número e com i. Então, vai ficar 2 menos 4 e 3i mais 2i. 2 menos 4 dá menos 2. 3i com 2i vai dar 5i. Então, a subtração desses dois números vai ser menos 2 mais 5i. Com a multiplicação, vocês vão ter que usar simplesmente distributiva, chuveirinho. Todo mundo tem que multiplicar todo mundo. Novamente o exemplo, e eu estou calculando a multiplicação desses dois números. Coloquei entre parênteses os dois números multiplicando. Como é que eu vou fazer a multiplicação? O primeiro multiplica o primeiro daqui, o primeiro multiplica o segundo multiplica o primeiro, o segundo multiplica o segundo. Preste atenção aqui, quando vai multiplicar, vai ficar 3i menos 2i.
I com I vai dar I ao quadrado, ok? Só fiz a distributiva. Agora a gente vai juntar quem pode. Esses dois i's aqui dá para juntar. 12i menos 4i vai dar 8. E aqui a gente ficou com i ao quadrado. Mas a gente sabe que i ao quadrado vale menos 1. Então, eu vou substituir o i ao quadrado por menos 1. Menos 6 vezes menos 1 vai dar mais 6. Por isso que aqui ficou mais 6. Eu substituí o i ao quadrado por menos 1. E aí, aqui eu tenho dois números que dá para juntar. Então, 8 mais 6 dá 14. Então, a multiplicação vai dar 14 mais 8i. E, por último, a divisão. A divisão vai acontecer de maneira semelhante ao que a gente tinha quando a gente tinha que racionalizar um número. Toda vez que tinha uma raiz no denominador, que não podia deixar a raiz no denominador. Então, para eu dividir dois números, né, se a gente trabalhar a divisão como uma fração, o Z1 dividido pelo Z2, primeiramente a gente vai multiplicar em cima e embaixo pelo conjugado do número que está aqui embaixo. Então, o conjugado nada mais é do que o conjugado a gente põe a barrinha, né? E a gente vai pegar o número e vai alterar o sinal da parte imaginária. Se o Z2 está 4 menos 2i, o conjugado dele vai ser 4 mais 2i. Então, eu vou multiplicar em cima e embaixo pelo conjugado do denominador. Como é que eu faço para multiplicar? Igual a gente fez aqui em cima, distributiva. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 2i, 4i. 3i vezes 4, 12i. 3i vezes 2i vai dar 6i ao quadrado. E embaixo, a mesma coisa. Aqui, a diferença de dois quadrados, vocês podem até usar fórmula, mas tem gente que não gosta muito de ficar usando muita fórmula. Faz distributiva que vai funcionar da mesma maneira, tá? Porque a ideia, quando a gente tinha aqui pelo conjugado, é que a gente vai sumir com o i do denominador. Então, prestem atenção ao fazer isso, que aqui a resposta, o denominador não pode mais ter i, tá? Esse truque aqui é para sumir com o i do denominador. Então, preste atenção quando for fazer a conta, porque se ficar um i aqui, significa que vocês erraram a conta. E embaixo vai ficar 4 vezes 4 dá 16. 4 vezes 2i dá 8i. Menos 2i vezes 4 dá menos 8i. E menos 2i vezes 2i vai dar menos 4i ao quadrado. E aí, se vocês notarem aqui, ó, mais 8i, menos 8i. Então, vai acabar o i. Juntei aqui em cima. O que a gente faz com o i ao quadrado? O i ao quadrado é menos 1. Então, mais 6 vezes menos 1 vai dar menos 6. Menos 4 vezes menos 1 vai dar mais 4. E aí, eu juntei os numerozinhos que davam, a resposta é essa. Só que, em geral, nos números complexos, a gente não deixa a fração assim. A gente sempre vai ter parte real e parte imaginária. Então, eu peguei e dividi para ficar uma fraçãozinha para a parte real, uma fraçãozinha para a parte imaginária. Dá para simplificar essas frações, eu simplifiquei e essa aqui é a resposta final. Então, assim, o resumo dessa primeira aula 11 é esse. É vocês saberem sexos, tá? Professora, Fala, meu amor. desculpa interromper a senhora. Precisa necessariamente simplificar a conta? Então, eu não cobro muita simplificação, alguém não, mas escutou pode ser que eu coloque a voz prova dela travando e múltipla ela falando escolha, saberem e aí a sexos. resposta só seja lá simplificada. Não, Thiago. Ah, tá. Sim, tá bom. Só foi pra mim. 2 alguma anos de pergunta, idade menos. Oh, meu Deus. Caralho, eu não sei, isso é azar ou sorte de Thiago? Mais alguma pergunta? Porque imagina, ele tá Professora? conversando com alguém, Oi. a Você voz vai trava e gravar ele a acha aula? que foi essa palavra. Então, era pra eu ter gravado, mas eu não gravei, não. Fiz besteira. Tá bom. Mas eu vou botar Opa. esse PDF lá na... Gravei. Tô esperando a gravação, ô Rano.
Eu O vou que botar aconteceu? esse PDF lá no Ela não lá tinha na não tinha plataforma. gravado. E Mas aí, se Thiago alguém tiver gravou alguma outra o bagulho dúvida, inteiro. eu até depois faço um outro com as dúvidas principais e aí eu gravo. Beleza. Eu vou colocar. Bom, a aula 11 era da semana passada, Mano, né? pior que não é tão difícil, Essa não, semana a velho. gente deveria começar É já bem fácil. a aula 12. Nem a aula 12, essa semana já vai a aula 13. Mas o que acontece? Já que a gente está um pouco atrasado, hoje é segunda, até quarta-feira eu devo colocar, acho que amanhã eu consigo, mas no máximo na quarta, eu vou colocar uma outra Só tem muito lista número. com essa mesma matéria. Eu não vou aumentar a matéria, mas aí eu vou colocar como se fosse a lista 12 para vocês treinarem fazer essas continhas, tá? Professora, Oi. a senhora vai explicar mais alguma coisa? Não, só isso. Então, posso te fazer uma pergunta sobre o exercício? Pode, qual questão? No número 2, as questões é só substituir o i, no caso? Não é substituir, a questão é fazer conta e deixar o i quieto lá. Sim, mas tem que substituir, não? Não. Reduzir as expressões. A forma A Você vai mais ter que B. achar uma parte real mais uma parte imaginária. Tá vendo na 2 todos esses quadrados que estão aí e divisões? Você vai ter que resolver isso. Para achar uma forma. Mas não tem nenhum. Só tem os números da questão, que seria o 1 mais o i entre parênteses ao quadrado. 2 segundos. E eu tô compartilhando ali na minha tela? Então, peraí. Eu abri um Word para escrever. Ô, Hanna, explica a divisão de novo, por favor. Explico. Espera um minutinho. Por exemplo, na letra A, ele está pedindo... Ele tem isso aqui. Uhum. E ele quer a forma A mais BI disso aqui. Na realidade, quando ele pergunta a forma A mais BI, ele só quer saber que você resolva essa chatice toda para ver quanto é que dá. Eu tenho uma potência. O que significa potência? Ele vezes ele mesmo, né? Uhum. Aí você vai ter que resolver isso. Quanto que vale isso? 1 vezes 1 dá 1. 1 vezes I dá I. I vezes 1 dá I. I vezes I dá I ao quadrado. Então, aí você tem 1 mais 2i mais i ao quadrado. Então vai dar 2 i ao quadrado vale menos 1. Então, menos 1, isso tudo aqui vai dar 2i. 2i. Uhum. E é isso que ele quer. Ele quer que você chegue em uma respostazinha. Não teria que ter o número real e o imaginário juntos? Sim, mas qual é o número real aqui se não tem número real? 0. Então, Zero. tá. Entendi. Não precisa botar o 0, tá? Isso que ele está querendo em todas as questões da número 2. Vou fazer aqui... Na letra B, ele está trazendo uma divisão lá. Tem outras coisas, mas eu vou focar só na divisão para poder deixar de exemplo. Eu não sei quem pediu aí. A letra C bugou meu cérebro um pouquinho. Prazer, Lara. Ah, tá. Tinha que ser Lara. Participa de todos os meets e ainda fica fazendo pergunta. O que acontece? Você não explicou divisão, querida, na primeira. Não expliquei, não. Olha só. Para eu resolver essa divisão, como é que eu faço para resolver divisão? Primeiro eu tenho que ver quem é o conjugado do número de baixo. E depois a gente vai multiplicar em cima e embaixo por esse conjugado. Então, assim, eu tenho aqui. O que é o conjugado? É só eu pegar um número e trocar o sinal da parte imaginária. Então, o conjugado desse número aqui é esse aqui. Sim. Então, eu vou pegar esse aqui, vamos ver se... E vou multiplicar em cima e embaixo por esse número. Ok? É a mesma coisa. Se você está numa fração, você pode multiplicar em cima e embaixo pelo mesmo número, que não vai alterar em nada a fração. Tudo bem? É o subjugado do número de baixo. Sempre do denominador. Ok. Tá?
E aí Então, a gente vai aquelas, resolver. aquelas mesmas fórmulas se aplicam a todas as questões. Show Todas de as bola. questões. Exatamente. A gente só Beleza. vai ter para trabalhar por enquanto. Não é muito bem fórmula, mas enfim, tudo vai cair em mais, menos, multiplicar e dividir. Só isso. Delicinha. Como é que eu faço essa daí? Em cima, 1 vezes 1 dá 1, 1 vezes i dá i vezes 1 dá i vezes i dá i ao quadrado. Tudo isso dividido, como é que fica embaixo? 1 vezes 1, 1. 1 vezes i, menos i vezes 1 dá menos i. E menos i Menos i vezes ao i, quadrado. menos i ao quadrado. Então vai Ô, ficar essa chatice aí. ô, Hanna, Oi, meu bem. eu não tô vendo nada nossa, eu tô vendo sua foto aqui. O que que houve? Ah, eu tava no errado. Prossiga. Ô, Hanna, Tá todo mundo vendo minha tela? Tá, tô vendo, só para saber. prof, Fala, Fê. a senhora vai colocar o gabarito na plataforma hoje ou vai colocar outro dia ainda? Não, eu vou deixar vocês até quarta-feira tentarem fazer o que vocês não fizeram da lista 13. Tá Amém, bom? Cristo. Obrigada, professora. Aí, A senhora é um anjo. provavelmente, eu sei disso. Provavelmente na quinta-feira eu posto o gabarito, mas eu vou tentar fazer o gabarito comentado, bonitinho na mão, em vez de só as respostas, tá? Isso aí, professora. Daqui todo mundo consegue resolver ou eu vou até o final dessa questão? Consigo. Consigo resolver. Somos Olha, capazes. espero. Então, não, eu sei que tem muita conta para fazer, tá? Mas assim, vocês têm que ter prática em fazer isso. Por isso que na lista 13 eu não vou botar matéria nova, só vou colocar continhas assim para vocês somarem, multiplicarem, dividirem em números complexos. Não é a lista 12 que você vai fazer, não? Ah, é lista 12, desculpa. Mas só para completar, professora, a senhora pode explicar a C também? Só faltou ela. Deixa eu ver assim. Essa aqui? Essa moça aí. Então, você vai primeiro fazer a divisão. A divisão você vai achar um número. Depois você Então- eleva ele ao quadrado. Vai fazer a mesma coisa da letra B, só que 2 vezes e diminuir tudo. Isso. Beleza. Alguém tem mais alguma pergunta? Ana Júlia falou que não tá entendendo nada, professor. Nada de nada? Eu vou te bater, Ana Júlia. Ai, ai. É, velho. Olha só, Ana Júlia, aconselho você, eu vou mandar esse PDF que tá escrito aqui, que eu Ué, velho, ela apresentei tá com lá na dúvida aí, plataforma. Olha ele. tem que... Depois olha a aula Pra 11 mim. de novo, com calma, porque dá para entender metade das coisas, pelo menos, tá? Tá. E aí depois você vai tentando Ah, fazer tá os exercícios, safe, tá qualquer safe. coisa Tem você me algumas coisas que grita. tá safe. Tem como ir daqui. Mais alguma coisa? Então, professora. Lá vai Letícia falar mal da matemática. O que você não entendeu, ô Letícia? Professora, eu esqueci como é que se faz conta com número misto. Eu não fiz a letra G da número 1. Que número misto, Jesus? Não tinha ali número misto. Tô bugada. Não tem número misto. Relaxa. Vai devagar. Calma. Eu tava fazendo a 1. Só que eu não consegui, só não consegui fazer uma, no caso. Que eu acho que era com número misto. E eu esqueci como é que se faz. Transforma em fração e vai. É, professora, eu esqueci como é que se faz. Mas não tem número misto em nenhuma dessas questões, tá? Então, Professora, que porra de número misto é esse? Tem certeza? Absoluta. Ai, meu absoluto. Deus. Beleza. Olha só, vou colocar lá esse PDF. Por favor, coloquem OK lá no tópico da plataforma para todo mundo que estava aqui para poder ganhar presença, tá bom?
Ok, professora. Beijos, boa noite. Ô, Hanna. Boa noite. Oi. Então a presença vai ser lá no negócio lá do tópico lá, na lista 13. Vai porque eu tô com 35 pessoas e eu não fiz chamada no outro meeting, aí eu vou deixar tudo pela plataforma. Tá bom? Professora, Beleza, meu professora. amor. Aquela Oi. outra prova, você corrigiu a última antes do recesso? Se foi prova, já corrigi, não mandei. Não fechei as notas. Eu vou tentar fechar as notas das próximas semanas, mas aí eu já vou fechar as notas de tudo que vocês fizeram e envio para vocês, tá bom? Tá bom, professora. Obrigada. Ô, Hanna, Eu. quando que vai voltar às aulas? Então, a determinação que a gente tem agora é dia 14 de setembro volta às aulas das escolas particulares. Se a partir do dia 14 de setembro a gente continuar em bandeira amarela da proliferação do vírus e não tiver aumento de casos por causa das escolas particulares, a gente deve voltar e dia 5 de outubro. Pô, então tem que começar a colocar matéria em dia então, né? Aham. Ainda tem muito, entendeu? Se então, ainda está dependendo de tudo, mas a primeira data que a gente tem é 5 de outubro, não volta antes, não. E se não conseguir depois disso, não vai ter mais aula não, né? Ué, aí volta dia 15 de outubro, dia 20 de outubro, sei lá quando que volta. Porra. Aí a gente vai estudar até o Natal? Ué, mas a gente está tendo aula online, então assim, não vai postergar muito do Natal, não, entendeu? A gente deve ir até o dia 20 de dezembro no máximo. Online ou EAD. Ah, tá, meu amor. Muito obrigado. Tchau. Tá? Tchau, professora. Beijos. Vai ouvir Bolo Fofos, Fernanda. Ah, não posso não, tem um monte de dever para fazer. Faz o dever ouvindo. Não consigo me concentrar ouvindo música. Mentira, mas é isso aí, professora. Professora, você já fez uma festa do bolo fofo? Não, mas eu vou fazer semana que vem. Por isso que eu estou ouvindo Bolo Fofos. Coloca no Instagram, eu tô sem WhatsApp. Pode Eu deixar. quero ver. Pode deixar. Obrigada. De Tchau, nada. professora. Bolo fofo na festa do Marcelo? Tchau, professora. Beijos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.